Chegamos à última mensagem e nós vamos ler o capítulo 21, apenas o verso 25. Eu vou tentar situar vocês no capítulo 20 e 21, mas o nosso ponto será o verso 25. Que, aliás, nós já tivemos a oportunidade de falar nos outros capítulos também, neste ponto, que se repete. Juízes 21, 25... diz o seguinte, o texto sagrado: naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais certo. Vamos orar mais uma vez. Deus, peço que fales aos nossos corações agora, que nos use para o louvor da Tua glória e que a Tua palavra seja pregada como ela é. Faça o que eu não posso fazer, no nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, já vimos aqui que o escritor do livro dos Juízes terminou o seu relato fazendo questão de deixar claro o que ele havia observado durante outros momentos. E o que é que ele deixou claro mais uma vez? Que naqueles dias não havia rei em Israel e cada um fazia o que achava mais certo, ou seja, cada um fazia o que bem entendia. Não havia temor ao Senhor, não havia piedade, não havia desejo de cumprir os mandamentos do Eterno, entre tantas outras coisas. E os dois últimos capítulos, 20 e 21, são uma continuidade do evento ocorrido no capítulo 19. E nós vimos na semana passada o capítulo 19 e vimos que foi algo estarrecedor que ocorreu. A morte da concubina de um levita, que foi abusada pelos homens da tribo de Benjamim, e ele esquartejou-a e mandou um pedaço para cada tribo de Israel. Ele esquartejou em 12 pedaços exatamente, que eram as 12 tribos de Israel. No capítulo 20, no verso 1 do capítulo 20, o escritor narra o seguinte: todos os filhos de Israel, desde Dan até Berseba, bem como da terra de Gileade, saíram, e a congregação se reuniu diante do Senhor em Mispá, como se fosse um só homem. E depois dele dizer isso, o relato prossegue, afirmando que nessa reunião ficou decidido que os israelitas, essa reunião que está relatada no verso 1 do capítulo 20, nesta reunião ficou decidido que os israelitas iriam guerrear contra a tribo de Benjamim, iriam vingar o que os homens malignos haviam feito contra a mulher do levita, não sem antes pedir a ela, ou seja, a tribo de Benjamim, que lhes entregasse os homens que haviam assassinado a mulher do levita, para que ele fosse vingado. Ocorre que os de Benjamim não aceitaram entregar os assassinos. Pelo contrário, eles convocaram os seus homens preparados para a guerra. Eles declararam guerra ao restante de Israel. E a história mostra que houve guerra entre as tribos irmãs, uma guerra civil, vamos dizer assim. E numa primeira batalha, Benjamim se saiu vitorioso, e na segunda, diz o texto que morreram 25 mil homens dos filhos de Benjamim, todos eles homens valentes que puxavam da espada, no verso 46 do capítulo 20. E no verso 47 diz: porém, 600 homens vieram e fugiram para o deserto, para a rocha de Rimon, onde ficaram 4 meses. Quando os israelitas enfrentaram os benjamitas, e eles montaram uma estratégia de uma parte ir por trás da cidade e a outra parte vir pela frente. Eles já haviam sido derrotados uma vez. Quando os benjamitas viram, correram para atacar aqueles que estavam vindo pela frente, e aí essa turma que vinha pela frente recuou. E os de Benjamim pensaram: eles estão fugindo como da outra vez, e saíram correndo atrás. Neste momento, os que estavam na retaguarda, numa tocaia, entraram na cidade, incendiaram a cidade, e aí foi uma carnificina só, mataram todos, 25 mil homens, só os preparados para a guerra.
E aí, nesta fuga, 600 homens daqueles de Benjamim, apenas 600 fugiram. Fugiram e passaram 4 meses foragidos. E o verso 48 relata que os homens de Israel voltaram para os filhos de Benjamim e passaram a fio de espada tudo o que restou da cidade, tanto homens como animais, tudo o que encontraram, e também puseram fogo em todas as cidades que encontraram. Pois bem, nós vemos que depois de passar toda a fúria dos israelitas, já em suas casas, o povo foi para Betel e começou a chorar. Vejam que coisa interessante. Eles decidiram que iriam guerrear contra os irmãos de Benjamim. Foram lá, agiram no calor da emoção, mataram todos, depois voltaram para casa e quando passou a fúria começaram a chorar. Ah, Senhor, e agora? O que é que vai ser de nós? Sumiu uma tribo. Nós tínhamos 12, agora o Senhor permitiu que uma tribo fosse extinta. Nós não temos mais as 12 tribos de Israel. E a tribo que eles próprios tinham destruído, eles agora estavam arrependidos e chorando. O capítulo 21, nos versos 2 e 3, diz o seguinte: o povo foi a Betel e ali ficaram até a tarde diante de Deus, levantaram a voz e choraram amargamente. Disseram: ah, Senhor Deus de Israel, por que aconteceu isto em Israel? Por que hoje falta uma tribo? E depois disso, é interessante como a natureza que nós somos detentores nos leva a pedir as coisas a Deus e ao mesmo tempo a querer agir no lugar de Deus. Depois disso, eles haviam guerreado por um motivo de vingança, não tinha nada a ver com um motivo nobre, era vingança. Destruíram uma tribo, depois foram chorar, perguntar a Deus por que uma tribo tinha sumido. E aí eles começaram a pensar, depois disso, como iriam corrigir o erro que haviam cometido. Quando eles se reuniram em Mispá, e por isso que eu fiz questão de ler o texto no princípio, o capítulo 20, verso 1, diz que eles se reuniram como se fosse um só homem. No calor da emoção, eles fizeram 2 juramentos. O primeiro está no capítulo 21, verso 1, diz assim: ora, os homens de Israel tinham feito um juramento em Mispá, dizendo: nenhum de nós dará a sua filha em casamento aos benjamitas. E o outro foi de que quem não fosse para Mispá seria morto. Isso está no verso 5. E os filhos de Israel perguntaram: quem de todas as tribos de Israel não compareceu à Assembleia do Senhor? Porque tinham feito um juramento solene: quem não comparecesse à presença do Senhor em Mispá seria morto. Eles tinham, no calor da emoção, se reunido para decidir vingar a morte da mulher do levita. E decidiram: tem que vir todo mundo. Todos os homens das tribos de Israel têm que estar aqui. Se alguém não vir, será morto. E tem um detalhe: ninguém aqui, estamos dizendo isso sobre juramento, ninguém aqui vai permitir que um filho de Benjamim case com uma das nossas filhas. Muito bem. E quando eles fizeram o levantamento, viram que lá em Mispá, os da tribo de Gileade, Jabes-Gileade, da cidade de Jabes-Gileade, não tinham ido para a reunião. Então, o que é que eles fizeram? A liderança tomou a seguinte decisão: eles não vieram, nós dissemos que iríamos matá-los. Então, vão lá, matem todos os homens e todas as mulheres que não forem virgens, todas as crianças, tragam somente as mulheres que forem virgens. Eles foram e executaram isso. Mataram todos os homens e deixaram as mulheres virgens vivas. 400 mulheres. Trouxeram as 400 mulheres e disseram o seguinte: não foram 600 homens que fugiram lá de Benjamim, que não morreram? Pronto, vamos dar essas 400 mulheres para eles, para que eles recomecem a vida e assim reconstituam a tribo. Só que eram 600 homens, eles conseguiram 400 mulheres. Aí ficaram pensando: o que é que nós vamos fazer agora para arrumar mulher para esses 400 homens? Porque nós prometemos que não daríamos nossas filhas para eles. Se nós fizermos isso, vamos quebrar um juramento. E a decisão foi inusitada e fraudulenta. Não podia ser diferente. Se tivéssemos no Brasil,
Diríamos que deram um jeitinho brasileiro. Aí eu, inclusive, intitulei essa mensagem como um jeitinho israelita. Jeitinho entre aspas. Leiamos o relato que está no capítulo 21, dos versos 16 ao 22. Os anciãos da congregação disseram: como obteremos mulheres para os que sobraram, visto que as mulheres dos benjamitas foram exterminadas? Disseram mais: deve haver uma herança para os benjamitas que sobraram, pois nenhuma tribo de Israel deve ser destruída. Porém, nós não podemos dar a eles as nossas filhas em casamento, porque os filhos de Israel juraram, dizendo: maldito o que der mulher aos benjamitas. Então disseram: eis que de ano em ano há uma solenidade do Senhor em Siló. Siló fica ao norte de Betel, do lado do nascente do sol, pelo caminho que vai de Betel a Siquém e ao sul de Lebona. Então deram uma ordem aos filhos de Benjamim, dizendo: vão e se escondam nas vinhas. Fiquem vigiando. Quando as moças de Siló saírem a dançar em rodas, saiam das vinhas e cada um agarre uma mulher para si, e então volte para a terra de Benjamim. Quando os pais ou os irmãos delas vierem se queixar a nós, diremos: tenham pena deles por amor de nós, pois na guerra contra Jabes e Gileade não conseguimos mulher para todos eles, e vocês não as deram a eles, pois neste caso seriam culpados de quebrar o juramento. Ou seja, resolveram o problema arquitetando um sequestro em massa. Vocês de Benjamim sequestrem as mulheres, e quando os pais delas forem falar conosco, ou os irmãos delas, a gente vai dizer: não, primeira coisa, vocês não têm pecado, porque vocês não deram, elas foram sequestradas, vocês não estão quebrando o juramento que fizeram, que não deveriam dar, elas foram sequestradas, e tenham pena por amor de nós. Ou seja, eles cometeram um erro grave, e outros tinham que pagar pelo erro deles, e pagar de forma totalmente contrária à vontade de Deus. Por isso é que foi que o escritor terminou o texto dizendo: naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais certo. O livro não poderia terminar diferente de como começou. Desde o princípio a gente vem falando em desvios de conduta do povo de Deus no livro dos Juízes, que é sobre o que o livro trata. Povo que se distanciou de Deus, povo que perdeu o temor a Deus, povo que passou a agir de acordo com a própria vontade, e por isso nós vimos tantas ações terríveis, guerras, carnificinas, abusos sexuais, enfim, todos os tipos de atitudes que são reprováveis, praticadas por um povo que se dizia o povo de Deus. Aí nós extraímos algumas lições desse texto final. A primeira delas é que nós não devemos tomar decisões no calor das emoções. Nunca se deve tomar decisões no calor da emoção, queridos. Os israelitas agiram com vingança contra os benjamitas, e o que eles deveriam fazer era buscar por justiça, porque Deus é justiça, não o justiceiro. Eles deveriam buscar pela justiça de Deus, não por vingança. A ação em meio às emoções, meus amados irmãos, leva as pessoas a extraírem o que há de pior nelas. É por isso que, às vezes, em meio a uma discussão na vida de um casal, casamentos se acabam, porque toma-se a decisão na hora da emoção e depois não tem mais como resolver. É por isso que, muitas vezes, em meio a uma discussão de trânsito, um mata o outro, porque toma decisão no calor das emoções. Pessoas que às vezes são pacatas, são muito cordatas, mas como nós somos portadores de uma natureza que é pecadora e é caída, ela cisca dentro de nós, ela esperneia dentro de nós, e muitas vezes nos leva a fazer coisas terríveis. E é por isso que eu sempre digo aqui, nós precisamos ter cuidado e vigiar muito, e isto tem a ver com todos, independentemente da idade. Pouco importa se é uma criança, se é um bebê, se é um adolescente, se é um adulto, se é jovem, se é já maduro. Nós temos uma natureza assim, e a única coisa que nos impede de ceder a ela é
uma vida piedosa, ou seja, uma vida de comunhão com Deus. É o que nos impede de fazer isto, porque do contrário, nós erramos. E não adianta dizer, queridos, que a gente não sabe o que está fazendo, essas coisas. Às vezes eu vejo os pais dizendo para as crianças, não, é pequenininho, não sabe o que é isso. Ainda sabe sim, quando a criança aprende o significado da palavra não, pode educar. Quando você diz não e ela para, ela já sabe. E ali está na hora de dizer o que precisa ser dito, sobretudo o que precisa de Jesus. Porque a gente consegue ver como é que eu posso dizer? As aptidões, os dons, as habilidades, tudo o que aquela criança vai ser. Um dia a gente consegue ver. Às vezes eu chego lá no prédio que eu moro e na época de férias tem crianças vendendo coisas. Elas estão de férias, aí começam a fabricar pulseiras, tal. Agora é interessante, tem umas que estão bem aí. Uma vez eu cheguei e comprei. Até hoje eu estou esperando ela entregar. Não entregou. Mas já teve outra que eu fiz uma compra. Ela disse, o senhor mora em qual apartamento? Eu disse, quando foi de noite, tocaram na campainha. Aí vem no saquinho com o nome, obrigado por nos dar essa oportunidade. Você já vê que tem um jeito para o comércio. Né? Tem outros que tem jeito para ser violentos. Qualquer coisinha já vão... brigando, tal. Eu cheguei, esta semana eu fui abastecer o carro, foi interessante. Aí, parei o carro no posto, chegou um menino assim, mais ou menos da idade de Joabe. Aí falou, tio, o senhor pode me ajudar aqui a comprar umas balinhas, um saquinho de balas. Falei, quanto custa? Ele disse, R$1. Como é a história, cara? R$1. Sabe aquelas balas são bem baratas mesmo? R$1, tu tá querendo cobrar R$1. Mas, tio, tem que ter um lucro, né? Não, deixa ele, não, tu quer me enrolar. Digo o preço certo, ele disse 50 centavos. Como é a história? Tu estava cobrando 100% a mais em cima de mim. E ainda está caro, viu? Aí eu peguei R$2 dele, ele disse, me dê 4 aí, que ele estava vendendo a 50 centavos. Amados, ele pegou da mais barata que tinha, que era para ele ter um lucro maior. E me entregou. Eu não posso dizer nada, que eu pedi para ele escolher. Aí quando me entregou, fez assim, te amo, bonitão. Eu digo, esse aí nasceu para... Já tem um jeito, né? Já tem um jeito. E saiu na maior. Eu digo, tu ganhou muito dinheiro comigo, né? Ele, na maior lá. Porque você vê, já tem um jeito para conquistar o cliente. Uma coisa. Não tem como você dizer que a pessoa não tem como ver qual o caminho que aquela criança está trilhando. Você vê. A mesma coisa com adolescente, com jovens. A única forma de a gente parar isso é ensinando e nós mesmos cultivando uma vida de piedade com o Senhor, de andar nos caminhos do Senhor. Tudo que foi relatado no livro dos Juízes só ocorreu porque o povo estava distante de Deus. Lembremos-nos que nós vimos lá no capítulo 2, que o autor disse que morreu Josué e toda aquela geração que tinha feito um pacto com o Senhor. E uma nova geração que não conheceu o Senhor se levantou no lugar delas. Está aí a razão de tantos desvios de conduta. Então, nós devemos aprender que não se toma decisão no calor das emoções. A gente tem que parar, consultar Deus, orar, pedir a Deus ter misericórdia de nós. A segunda coisa é que um erro não pode ser consertado com outros erros. E nós temos essa mania, às vezes a gente erra e a gente sai tentando consertar. O rei Davi pensou que se colocasse o marido de Batseba para dormir com ela, maquiaria a gravidez, que ele tinha gerado um filho nela, né? Como não deu certo, foi o que ele fez, arquitetou um plano para que o marido de Batseba fosse morto juntamente com outros, matou vários. E aqui no relato dos Juízes, os caras destruíram uma cidade inteira, a cidade de Jabes-Gileade, para conseguir 400 virgens para uma tribo rebelde, tentando consertar um erro que eles haviam cometido. E depois, quando virem que o engendro
não deu certo, não foi suficiente, não deu certo, não foi suficiente para arrumar mulheres para todos os benjamitas, arquitetaram um sequestro coletivo para resolver um problema que eles mesmos tinham criado. Eles não sabiam, pareciam não saber que a Bíblia diz, o que a Bíblia diz, e que inclusive no Novo Testamento tem em vários lugares, mas eu vou citar Lucas capítulo 8, verso 17. Não há nada encoberto que não venha a ser revelado. Não adianta querer tapar o sol com a peneira. A gente às vezes tenta maquiar as coisas, tenta resolver um erro, cometendo outros erros, mas chega um momento que tudo isso se torna público, é revelado, porque o que o homem semear, isto também se fará. Então não adianta nós querermos resolver as questões, os nossos erros, com atitudes erradas. Quando nós erramos, queridos, o que nós devemos fazer é botar o joelho no chão e dizer: Senhor, errei, me perdoa. Sei que vou colher os frutos do meu erro, porque o que o homem semear, isto também se fará, mas ainda assim, eu peço perdão e peço que o Senhor tenha misericórdia de mim, para que eu não continue errando, para que o Senhor possa consertar as coisas, mesmo eu colhendo os frutos negativos, mas no momento tudo se ajeita. Isso é mais ou menos comparando o mal como quando a gente, por exemplo, a pessoa não tem o hábito de contrair dívidas, aí contrai uma dívida e não sabe como pagar, aí vai, contrai outra dívida para pagar aquela, e depois contrai outra para pagar aquela outra, e quando a gente menos espera, tem um abismo gigantesco, porque quando a gente tenta resolver da nossa forma, a gente traz mais problemas ainda. Então, quando a gente comete erros, a gente tem que parar, pedir perdão a Deus e pedir que Ele nos oriente para saber como é que a gente resolve. E, por fim, queridos, mas não menos importante, tudo isso revela a natureza torta da qual somos portadores. Nós precisamos vigiar todos os dias, para que não sucumbamos às tentações às quais somos submetidos constantemente, porque há uma constância nisso. O diabo não descansa. Olha, se você observar o relato de Lucas, capítulo 4, quando Jesus foi levado ao deserto para ser tentado, o diabo tentou Jesus com poderes, tentou Jesus com comida, tentou Jesus de todas as formas. Quando não conseguiu, o texto diz assim: e tendo encerrado todas as tentações, o diabo deixou Jesus até momento oportuno. Ou seja, ele ficou esperando uma oportunidade para tentar o Senhor de novo, porque ele não desiste, é a função dele. Por isso é que nós temos que também ser vigilantes e estar sempre buscando a orientação do Senhor para que nós não venhamos cair. E nós caímos, infelizmente, porque temos uma natureza caída. Então, a nossa oração deve ser sempre para que Deus nos guarde. Primeiro, quando nós oramos, antes de tudo, nós devemos exaltar o Senhor, porque só Ele é digno de honra, glória e exaltação. No segundo momento, a primeira coisa que nós temos que fazer nas nossas orações, e vejam que está no conteúdo do que Jesus colocou naquela oração dominical, a chamada oração do Pai Nosso. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu santo nome, vem uma exaltação. E aí, uma coisa que nós temos que fazer é reconhecer que erramos. Perdoa as nossas dívidas, da mesma forma que perdoamos os devedores. Reconhecer que erramos e que os outros também erram. Não somente os outros erram, mas nós também erramos. E uma vez reconhecendo o erro, aí nós pedimos perdão e na sequência já podemos até agradecer, porque como eu já disse aqui tantas vezes, o tempo que Deus leva para nos perdoar é o tempo que nós levamos para nos arrepender. Quando nós nos arrependemos, Ele nos perdoa. Vamos até errar de novo, e Ele sabe que vamos errar, mas é do caráter dele perdoar.
Ele é um Deus galardoador, misericordioso e gracioso, e derrama essa misericórdia constantemente nas nossas vidas, sobre nossas vidas. Por isto que o profeta Jeremias, no seu livro de Lamentações, diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque elas se renovam a cada manhã. Quando amanhece o dia, o Senhor já está nos enchendo de misericórdia, porque senão a gente já começava errando já dali, no momento que acordamos. Por isto, queridos, e aí eu vou encerrar dizendo o mesmo que disse em outros encerramentos dessa série de mensagens aqui. Nós devemos olhar o livro dos Juízes como um livro que revela quem nós somos, a natureza que temos como seres humanos, portadores de uma natureza que pecou e que fica, como eu disse agora há pouco, esperneado dentro de nós, esperando uma oportunidade para nos tentar. E devemos, tendo consciência disso, agir de forma contrária ao que a maioria do povo na época dos juízes agiu. E que forma contrária é essa? Recorrendo a Deus, cultivando o temor ao Senhor, porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O temor do Senhor é uma fonte de vida. O temor do Senhor nos faz cada vez mais querer agradar ao Senhor, porque temer é amar com respeito, com reverência, né? É obedecer, é pedir a Deus que tenha misericórdia de nós. E eu acho relevante, quando nós estávamos reunidos como liderança na igreja para começar esta série de mensagens, conversando a respeito, eu comentava com eles isto. O livro tem todos os tipos de exemplos do que acontece no dia a dia, todos. Mas o objetivo é exatamente mostrar para cada um de nós que nós não somos imunes a isso, mas podemos, pela misericórdia de Deus e somente por ela, ser poupados desse tipo de coisa. Que Deus tenha misericórdia de nós, que sejamos uma igreja, amados, que busca cada vez mais ser piedosa, agradar a Deus. E isto tem a ver com a prática do dia a dia, não tem a ver com estar aqui no culto, né? Tem a ver com a prática no dia a dia, no nosso relacionamento, eu e minha esposa, eu e minhas filhas, no meu trabalho, quando eu estou dirigindo, como eu já disse aqui, o melhor lugar para você entrar na carne, para a natureza espernear dentro de você é dirigindo, não é? Você não precisa muita coisa não, eu vou dar um lugar para você ir entrar na carne, vá lá, e ela não tem nada a ver com isso não, viu? Vá lá na escola de tia Ju, na hora que os pais estão indo buscar os filhos. Ela não tem nada a ver com isso. Pronto, Diogo de vez em quando vai buscar. Chega aquelas mulheres, para o carro todo atravessado, fica dentro do carro no ar-condicionado, no celular e se vira. Quem conseguir passar, que passa, porque ela está preocupada com ela. Que ela é egoísta. Lá no Colégio das Damas é do mesmo jeito, nas Lourdinas é do mesmo jeito, em qualquer colégio que você for. Porque ninguém está nem aí com o outro. Nós queremos aquilo que é mais confortável para nós. Você vai no supermercado, aí vai a mulher lá com o carrinho dela, ela para entre as duas gôndolas, deixa o carro lá e quem vier aqui procura um jeito de passar, que ela parou ali e ponto final. Ela não, ou então fica conversando as duas, fecha lá e fica batendo papo e você fica... Dá uma vontade de entrar na carne tão grande nessas horas. Jesus, tenha misericórdia de mim. Porque é assim. Ou não é assim? É pior. Tem ali no trânsito, aqui no trânsito de Campina Grande, porque eu acho que o melhor lugar para entrar na carne é no trânsito de Campina Grande. Tem um lugar ali que o cara colocou um fiteiro, uma barraquinha de cachorro que é em cima do canteiro. Quem vai passar, já tem que passar pelo meio da rua. E vai os caras para o carro e ficam lanchando dentro do carro aqui e pronto. E por onde é que eu vou passar? E eu digo, a STTP não faz nada, ninguém faz nada, aí dá vontade de entrar na carne. E aqui eu não estou tratando de política, não, eu estou só dizendo um exemplo que no dia a dia
É o melhor lugar para a gente colocar em prática o que a gente aprende aqui. Não é aqui na igreja. Aqui é fácil. Mas é no dia a dia, queridos. Não é? É na prática. Cristianismo é prática. E se nós não tivermos cuidado com isso, nós não colocamos. Nós não fazemos a diferença. Então nós precisamos orar para que Deus nos ajude, tenha misericórdia de nós, para que nós não incorramos nos erros do povo do livro dos Juízes. Porque nós criticamos, e o fazemos certo quando criticamos, mas nós não somos diferentes. Se estivéssemos vivendo distantes de Deus, faríamos coisas tão reprováveis quanto as que eles fizeram. Algumas a sociedade aceita mais fácil, outras não, mas diante de Deus é tudo errado. E o que importa é querer agradar a Deus. Por isso, a minha oração final nesta série de mensagens é: Senhor, tenha misericórdia de mim e de cada um dos que aqui estão, dos que não estão também. Tenha misericórdia de cada um de nós e nos ajude a viver uma vida piedosa, que agrade ao Senhor, apesar das inúmeras tentações. Vamos orar? Pai, nós estamos aqui reunidos em Tua presença para Te louvar por mais este dia acrescido das nossas vidas e Te louvar também pela Tua palavra, que é elucidativa, mas antes de tudo, é uma palavra que norteia as nossas vidas. O Teu magistério é algo fundamental para que vivamos segundo a Tua vontade. Por isso, tenha misericórdia de nós e nos ajude a viver uma vida que agrade a Ti. Uma vida que não cedamos às tentações às quais somos submetidos constantemente, mas que olhemos para Ti, para os Teus ensinos e possamos resistir a tudo. Então tenha misericórdia de nós e nos dê a graça de viver segundo a Tua vontade. Oramos no nome de Jesus. Amém.